Salve, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom poder desfrutar de momentos de comunhão com a igreja de Cristo. Esse mês nós estamos num mês temático muito especial, onde temos falado a respeito do perdão. E nesta noite nós vamos meditar em um texto que ele é um texto muito profundo quando nós olhamos para o contexto, olhamos para toda a plenitude desse texto. Mas antes de lermos a palavra de Deus, gostaria de lembrar aos irmãos algo que é muito importante para a gente dar o pontapé inicial. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E nós devemos nos agarrar à verdade eterna da palavra de Deus. Assim, buscarmos não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantermos convictos e firmes, com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós vamos meditar hoje na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 5 a 11. Nós havíamos limitado os versos para essa meditação em 2, mas para que possamos seguir nessa ideia do contexto, nós vamos pegar a partir do verso 5 e irmos até o verso 11. Daqui a pouco vamos passear, inclusive, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, também como parte desse contexto. Então, o texto que vamos ler agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 5 a 11. 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para que eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivessem ou não tirasse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, eterno Pai celestial, graças nós te damos, Senhor, por teu infinito amor para conosco. E aqui estamos diante da tua palavra, Pai amado, para que teu Espírito Santo transforme o nosso entendimento conforme o teu entendimento. Porque, ó Deus, os teus pensamentos são maiores, os teus planos são superiores, a tua vontade é soberana. Portanto, molda-nos, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para que sejamos achados aprovados pelo Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas ofensas e ajuda-nos a entender, ó Deus, o que o Senhor mesmo separou para cada um de nós nesta noite. E que possamos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra. Usa-me como instrumento, ó Deus, para transmitir o teu recado ao teu povo. É assim que nós oramos gratos. No nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita a uma igreja que estava marcada por conflitos, divisões e especialmente por um caso disciplinar muito sério. E aqui o apóstolo ele trata, entre outras coisas, da reconciliação com um membro da igreja
que havia sido severamente punido. E aqui, muito provavelmente, não é certo que esse membro da igreja seja o mesmo citado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Esse que teve um relacionamento imoral e escandaloso. E depois, se os irmãos quiserem, voltem a ler o texto, nós vamos citar ainda esse mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Porque naquela primeira carta que Paulo escreve, ele havia orientado a igreja que aplicasse a disciplina a esse homem, e o objetivo era de salvação, e não de destruição do pecador. Então devemos ter isso em mente. A palavra de Deus diz que, muitas vezes, quando a disciplina vem, aquela disciplina pode parecer terrível naquele momento, mas toda a disciplina da parte do Senhor, ela vem para a salvação. E é claro que ser humano nenhum gosta de ser disciplinado. É algo que incomoda. Mas o Pai Celestial, se Ele disciplina, a palavra de Deus diz que é porque Ele ama. Então é uma coisa boa ser disciplinado pelo Senhor. Quando eu estudo a palavra de Deus, quando estamos a meditar nas Sagradas Escrituras, costumo fazer algo sempre, que é ler nas diversas traduções ou versões que existem. Isso, antes de ir para o seminário, muitas vezes eu já fazia isso, para tentar aprofundar num texto, quando nós não conseguimos rebuscar ali o original, grego, hebraico. Então, essa é uma medida que é interessante de se fazer, de ler nas mais variadas versões. E muitas vezes isso, por si só, já esclarece muito do texto. Porque às vezes uma versão, ele não traz com muita clareza o que está sendo tratado, e outra versão, com palavras diferentes, vai esclarecer para nós aquilo que ficou confuso na versão anterior. E aqui, com os irmãos, eu vou ler a primeira carta de Coríntios, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5, depois verso 11 até 13, só que em uma versão que é a Nova Bíblia Viva. E aí o pessoal da projeção não precisa se preocupar, vou ler com calma para os irmãos acompanharem. Não sei se alguém tem essa versão, mas é uma versão que eu achei interessante de trazer nesta noite. 1 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 5, depois de 11 a 13. Por toda parte estão falando que há imoralidade entre vocês, algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos fazem. É que vocês ainda conservam em sua igreja o homem que está vivendo em pecado com a mulher do seu próprio pai. E vocês ainda são presunçosos porque estão se lamentando em tristeza e vergonha e se apressando em expulsar esse homem da comunhão de vocês? Embora eu não esteja aí com vocês fisicamente, estou com vocês em espírito, e em nome do Senhor Jesus Cristo, já condenei aquele que fez isso, como se estivesse aí. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, eu também estarei aí em espírito, estando presente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído na esperança de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Verso 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém esteja envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adora ídolos, ou é um bêbado, ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Não é nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja. Mas não há dúvida de que
é a nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nessas coisas. Só Deus é juiz daqueles que estão fora. Expulsem do meio de vocês esse homem imoral. E aqui Paulo vai tratar da situação na primeira carta, a respeito daquele homem. Olha, ele adverte, agora na segunda carta, depois dessa primeira, toda a exortação que foi encaminhada, muito provavelmente esse homem ele não aceita, naquele primeiro momento, aquela repreensão. E ele começa a movimentar os membros daquela igreja para ficarem contra Paulo. E é por isso que chega a notícia a Paulo a respeito desse montim que está sendo feito para difamar a vida de Paulo. E aí ele resolve escrever ali já a segunda carta, depois da exortação feita na primeira. Qual foi a exortação? Fazer com que aquele homem sinta que ele errou verdadeiramente. E até as palavras, elas são muito fortes em relação ao que a igreja deveria fazer com aquele homem. Porém, nesse momento em que aquele homem já está sendo tratado, e nós vamos entender isso, Paulo, ele adverte na segunda carta que aquele momento de punição já tinha cumprido o seu propósito. A dor já tinha sido infligida e agora era a hora de perdoar, de restaurar, de trazer novamente aquele homem para o convívio da igreja. O apelo de Paulo, ele nos ensina algo profundo sobre a convivência cristã. O amor se expressa pelo perdão. Se Jesus ordenou que perdoássemos, nós então percebemos que é possível perdoar, porque Jesus não mente, Deus não mente. Se Ele diz que é possível, é porque é possível, mesmo em casos difíceis para nós. E após entender então esse contexto dessa problemática, vamos olhar mais perto o que aconteceu. Vamos ver o que Paulo fala a respeito dos fundamentos que nós devemos ter, dos passos que nós devemos ter para tratar uma situação tão difícil assim. E a primeira delas é, lembrando da frase inicial, que o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Aquele homem estava fazendo algo errado no meio da igreja de Cristo. E aí ressaltamos algo que muitas vezes vem da parte de Deus, só que muitas pessoas rejeitam, que é a punição. Capítulo 2, verso 6 de 2 Coríntios diz: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Quando Paulo ele já vê que naquele momento anterior da primeira carta, quando ele diz, olha, se esse homem continuar agindo dessa forma, entregue a Satanás, para que, agindo Satanás na vida dele, pelo menos o espírito seja salvo. Que coisa estranha, né? Como? Soberania de Deus. Deus age em tudo e em todos. Inclusive, a ação de Satanás só vai acontecer com a permissão de Deus. Não foi isso que aconteceu lá em Jó? Satanás pede permissão para Deus, porque Satanás diz, Jó só é temente a ti dessa forma, porque o Senhor cercou ele de bens. Ele não tem falta de nada, por isso que ele age dessa forma. Deixa eu tocar na riqueza dele, nos bens dele, para o Senhor não ver se ele não vai blasfemar na tua face. E aí Deus permite e Satanás age. Então, quando nós vemos uma situação dessas, então a pessoa está indo contra a vontade de Deus, e aí Paulo ele diz, entrega para Satanás.
para que pelo menos no julgamento, no final das contas, esse homem seja salvo o espírito. Já na segunda carta, Paulo vê que a punição alcançou o propósito pelo qual foi determinado. A disciplina eclesiástica, quando aplicada com justiça e em amor, tem o objetivo de levar ao arrependimento e não à destruição. A palavra usada por Paulo sugere uma medida coletiva e consensual. Entreguem. Então, toda a igreja, naquele momento, inclusive no verso 6, pela maioria. Então, a maioria entendeu que aquele homem deveria, sim, ser punido pelos atos que ele estava cometendo. E foi algo que envolveu a comunidade, mostrando que os pecados não são apenas falhas pessoais, mas quando nós pecamos, sempre vai envolver outras pessoas, mas principalmente a pessoa de Deus. Se eu firo alguns dos meus irmãos, em primeiro lugar eu estou ferindo a Deus. E sempre haverá consequências das nossas ações. Sempre haverão consequências dos nossos pecados. E que vão afetar as pessoas. Vai afetar o pecador e as pessoas que estão perto dele. No capítulo 5, no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo, ele faz a exortação de entregar aquele homem aquele homem para que a carne pudesse ser destruída, a fim de que o espírito pudesse ser salvo. Então nós vemos que o objetivo não era a exclusão por si só, e nem era a destruição da carne por si só, mas que aquele homem pudesse reconhecer o seu erro e se arrependesse. E aí a disciplina, ela abre o caminho para a restauração. Então vejam que aquele homem se arrependeu verdadeiramente. De tal forma que todos viram que era necessário reinseri-lo no corpo. Mas mesmo assim foi necessário que Paulo falasse a respeito desse assunto para com eles, para que ele pudesse ser reinserido no corpo de Cristo. Nós, como igreja, devemos exercer a correção com responsabilidade, com temor a Deus, não por vingança, não por desprezo, mas por amor à verdade e à santidade de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 11, que diz que nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que ela é recebida, mas sim motivo de tristeza mais tarde, no entanto, produz o fruto da justiça e a paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando bem aplicada a disciplina, ela pode produzir então um arrependimento genuíno, crescimento espiritual. Porém, quando mal administrada, pode causar mágoas e afastamento. Existe também aquela situação em que a pessoa ela não aceita a disciplina, que também vai provocar afastamento. E a má compreensão. Devemos refletir em nossos relacionamentos. Nós precisamos reconhecer que confrontar erros é necessário, mas tudo deve ser feito com a motivação correta. Com a motivação, restauração. Restaurar o corpo que está dividido, restaurar a ferida que está aberta, curar, cicatrizar e seguir em frente. A disciplina deve ser remédio. A disciplina ela deve ser cura e nunca vingança. Então os nossos olhos devem estar atentos, os nossos olhos espirituais,
para ver. É isso que a Bíblia fala quando nós devemos orar a Deus pedindo por discernimento, para que possamos compreender o que está ocorrendo no mundo espiritual, para que não sejamos inflamados pela carne, pelo mundo, pelo diabo, e tomarmos decisões baseadas nos nossos sentimentos, mas sim pela vontade do Senhor. Vejam que a disciplina é necessária, e no livro de Provérbios, o sábio diz lá no capítulo 3, versos 11 e 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Dói? Dói. Já levou uma surra? Tem aquela situação, né? Lá em casa vigorava a lei, a vara da infância e da juventude. A da goiabeira é um pouco mais resistente do que a da amoreira. A da amoreira, ela abraça você. A da goiabeira não, ela é mais resistente, ela não te abraça. Mas por que acontece, né? Que o próprio autor de Provérbios diz que não devemos afastar a disciplina dos filhos, é para que eles não se percam. E é isso que o Pai Celestial faz com todos nós. A disciplina existe para que não nos percamos. É para o nosso bem. Conforme Gálatas 6:1, irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Ou seja, qualquer um de nós pode errar. E estamos sujeitos, todos nós, à repreensão e à correção. Mas, conforme nós vimos no domingo passado, devemos perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. E aí nós caminhamos da exortação, no caso, vindo do ponto de punição, que vai ser o caminho para o arrependimento, para que comece a causar a restauração. E a restauração, ela não pode se iniciar sem o perdão. O perdão lhe restaura e ele vai fortalecer a comunhão entre os irmãos. E aqui é algo que nós, muitas vezes, nem vamos compreender a profundidade do perdão. O capítulo 2 de Coríntios, verso 7, de 2 Coríntios, verso 7 vai dizer, agora, porém, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então vejam que, quando Paulo ele vê que a punição alcançou o objetivo, ele agora falou assim, restaura. Porque já alcançou o objetivo e pode ser que aquele irmão triste por conta da punição, ele seja dominado por essa tristeza e isso não é bom. Por isso que devemos sempre orar a Deus por discernimento, para sabermos o que está acontecendo e tomarmos as atitudes necessárias para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja honrado com as nossas atitudes. Então, depois da correção, o passo seguinte é tão importante quanto perdão, que traz a cura, que traz a restauração, o restabelecimento dos relacionamentos, o restabelecimento das coisas. O perdão verdadeiro não é simplesmente esquecer o erro, porque isso é impossível, mas um ato de amor consciente e corajoso. A palavra consolar aqui, que Paulo ele usa, é a mesma palavra
que é usada para o Espírito Santo, quando Jesus ele afirma que ele deve ir porque o Consolador virá. Então é no mesmo sentido, e veja que não é algo humano, mas algo divino. Ou seja, não é algo nosso, o perdão não cabe a nós, mas é algo que o Espírito Santo ele vai criar em nós, porque é algo divino. Paulo exorta então a igreja a agir como o próprio Espírito Santo age conosco, quando ele nos consola, o Consolador, o Espírito da verdade, agindo em nós com compaixão e restauração. Portanto, é deixar Deus agir. É não impedir a ação de Deus em nós e através das nossas atitudes, alcançando as pessoas. O arrependido, ele deve ser acolhido com amor, pois ele demonstra assim, a mudança e a disposição de retornar ao convívio da fé. Negar-lhe o perdão é contrariar o próprio evangelho da graça. Aquele homem de 1 Coríntios 5, ele viu que era necessário restabelecer o relacionamento com a igreja. Só que muitas vezes essa separação da punição causa dor, causa vergonha. Mas quando ela é alcançada em todos os seus objetivos, deve restaurar a tal ponto de que tudo isso fique no passado e a alegria da salvação seja restabelecida. A alegria da comunhão seja restabelecida. Que nós sempre estejamos prontos a perdoar como Cristo perdoou, conforme a própria carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32, quando diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Se somos verdadeiramente filhos de Cristo, devemos imitá-lo em todos os aspectos. E assim, receber todos os arrependidos de volta ao corpo com amor. O perdão, então, ele restaura relacionamentos, fortalece a unidade da igreja e testemunha ao mundo a graça de Deus. Porque quando nós perdoamos uns aos outros, nós estamos apontando para o perdão que Deus nos deu sem nós merecermos. Quem aqui merecia o perdão de Deus? Eu não merecia o perdão de Deus. É por isso que é chamado de graça, que significa favor imerecido. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele, por vontade própria, conforme a palavra de Deus diz, quando nós éramos inimigos do Senhor, ele toma a decisão de reatar o relacionamento com toda a humanidade caída. Graça. Mas como é que ele manifesta a sua graça? Pelo perdão. E assim demonstramos que somos filhos de Deus, quando nós perdoamos os nossos amigos, os nossos inimigos, quando simplesmente nós perdoamos. Nós vivemos em um tempo em que a palavra cancelamento, ela está muito em voga. Redes sociais, convívio no trabalho, na escola. Cancelamento, ele substituiu a reconciliação. E como igreja, nós devemos nadar contra essa corrente, na contramão do mundo. Que sejamos referência, que sejamos a luz no mundo, mostrando que o amor deve restaurar e deve retirar, arrancar toda a raiz de amargura, todo o rancor que afasta a humanidade uns dos outros. Mateus capítulo 18, versos 21 e 22 diz: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou:
Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você que não é até 7, mas 70 vezes 7. Mas como e quando devemos perdoar? Aí Lucas 17, de 3 a 4 vai dizer, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Mais uma vez vem a necessidade de discernimento da parte do Senhor. Porque o texto ele diz, se ele se arrepender. E aí nós conseguimos discernir também no Senhor aqueles que se arrependem verdadeiramente daqueles que não se arrependem verdadeiramente. Pois, se aquele homem de 1 Coríntios 5 não tivesse um arrependimento verdadeiro, ele continuaria agindo depois de toda a ação da igreja da mesma forma. E agindo da mesma forma, não demonstra arrependimento. Aí volta a palavra de Paulo, entregue a Satanás para que, pelo menos no fim das contas, o espírito seja salvo. E, caminhando para o fim, olha só como é importante o perdão e o restabelecimento da comunhão com o corpo de Cristo. Porque Paulo, ele menciona uma certa vantagem de Satanás, caso a igreja não haja dessa forma. O verso 11 de 2 Coríntios 2 diz, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois não ignoramos as suas intenções. O perdão, ele não é apenas um ato emocional ou moral, é espiritual. E é uma arma espiritual poderosa. A falta do perdão é basicamente abrir uma grande brecha para Satanás agir. A falta de perdão é uma grande brecha para que o inimigo haja na vida das pessoas. Paulo, ele alerta sobre os planos ardilosos de Satanás. Satanás, ele vai aproveitar a mágoa, ele vai aproveitar a divisão, a tristeza e minar a unidade da igreja. A expressão, não ignoremos os seus desígnios, mostra que Paulo, ele conhecia muito bem o risco espiritual da falta de perdão vai representar na vida das pessoas. Onde o perdão é negado, Satanás ele vai plantar ressentimento, vai plantar orgulho, vai plantar separação. E é assim que vai enfraquecer o testemunho cristão, destruindo todas as comunidades de fé que passarem por essa situação. Que sejamos vigilantes contra as estratégias do inimigo, que possamos manter os nossos corações limpos em relação a tudo isso que nós temos observado na palavra de Deus nesta noite, para que não sejamos pegos contra a vontade do Senhor de restaurar, de amar, de perdoar. E para isso é necessário que nos vistamos de toda a armadura de Deus, citada em Efésios, capítulo 6, para que nós possamos estar protegidos contra as artimanhas do diabo. E mais ainda, pensando a respeito de Tiago, capítulo 4, verso 7, quando ali a carta nos exorta para que nós possamos nos submeter sempre à vontade de Deus e que possamos resistir ao diabo. E como podemos resistir? Nesse caso, às ciladas do diabo, fechando as brechas e cumprindo a vontade de Deus, perdoando. Onde arrancou, a divisão. Onde há divisão, o Espírito Santo de Deus entristece e o inimigo encontra espaço para agir.
Efésios capítulo 4, versos 26 e 27 diz: quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, nós percebemos o seguinte: nós estamos estudando na EBD a respeito da imutabilidade de Deus. Deus é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas Satanás sempre está diante de Deus pedindo permissão para agir, conforme nós vimos na situação de Jó. Crônicas e Samuel são 2 livros que vão relatar uma mesma situação em versões diferentes. Quando Davi, ele coloca no seu coração, de contra a vontade de Deus, ele contar ao povo de Israel, porque Deus, ele, naquele momento, um dos livros vai dizer que Deus colocou no coração de Davi que ele deveria contar ao povo de Israel para que a punição viesse sobre o povo de Israel. E isso em Samuel e em Crônicas vai dizer que Satanás age para que Davi conte o povo de Deus. E aí nós vemos 2 pontos de vista diferentes contando a mesma narrativa e que traz a soberania de Deus, a ação do inimigo das nossas almas e a decisão humana. Quem decide? Quem decide contar ao povo é Davi. Quem tenta para que Davi faça isso? Satanás. Mas sob a permissão de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que nós devemos fazer em todo o tempo, a todo momento, nas nossas vidas. Satanás, ele deseja dividir as famílias. Satanás, ele deseja dividir as igrejas. Satanás, ele deseja fazer com que ocorram inimizades. Mas o perdão é a chave que fecha a porta contra essa invasão do inimigo das nossas almas. Uma comunidade que perdoa se torna uma fortaleza espiritual. E nós devemos ser essa fortaleza. Deus, ele não pede para que nós compreendamos a plenitude do perdão, mas que obedeçamos a ele. Por isso que está presente na oração sacerdotal, quando Jesus nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É forte, é profundo. E todas as vezes que nós oramos a oração sacerdotal, nós estamos dizendo: Deus, só me perdoa se eu perdoar. E vejam quão forte é isso. Quando nós repetimos a oração do Pai Nosso: Deus, só me perdoa se eu perdoar. O perdão, ele é a fonte. E entre aquele que foi punido e restaurado, restabelecendo a comunhão, a cura, fortalecendo e blindando a igreja contra as artimanhas do inimigo. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a viver o amor prático que perdoa, acolhe e reconstrói. Devemos nos examinar, ainda hoje, se nós precisamos perdoar alguém, se nós precisamos liberar perdão, ou se nós precisamos pedir perdão a alguém. Lembre-se: Pai, perdoa-me assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Talvez não estejam aqui aquelas pessoas que precisam do pedido de perdão ou ser perdoados. Talvez seja um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um vizinho. Sabe, eu desafio você que precisa pedir perdão ou liberar perdão, para que assim que possível e ainda hoje,
Faça uma ligação, se não for possível um encontro pessoal. Mande uma mensagem. Muito provavelmente a outra pessoa vai ser surpreendida se você pedir perdão ou liberar perdão. Não deixe isso para depois. Isso é urgente. Devemos nos lembrar também que a disciplina, ela deve sempre ter em vista a restauração depois do arrependimento. Sempre trazer de volta ao convívio da fé o arrependido através do perdão. E devemos nos proteger contra a divisão, cultivando graça, perdão e comunhão. João capítulo 13, verso 34. Amem-se uns aos outros como eu os amei. É mais uma ordem que o Senhor nos dá. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Cristo estabelece também o perdão divino. Nada expressa mais o amor de Cristo do que o perdão que reconstrói o que o pecado destruiu. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos colocar em prática esta palavra sempre nas nossas vidas, mesmo contra a nossa vontade, mesmo contra a vontade da nossa consciência, que possamos fazer o certo, que possamos cumprir a vontade de Deus, mesmo quando tudo em nós grita para fazermos diferente, que possamos ser verdadeiros filhos do Senhor, estabelecendo a paz, o amor, a comunhão e o perdão. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor neste momento. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Quando o Senhor, Deus, estabeleceu no Teu plano tratarmos a respeito desses assuntos, ó Deus, na Tua infinita misericórdia, nós sabemos que o Senhor tem tratado com os nossos corações, tem tratado com a Tua igreja. A nossa súplica nessa noite, Espírito Santo de Deus, é que os nossos ouvidos sempre estejam atentos à Tua voz. Perdoa as nossas limitações, perdoa as nossas ofensas e os nossos pecados e ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a perdoar e a pedir perdão. Trabalha em nós, Espírito Santo de Deus. Molda o nosso caráter conforme o próprio caráter de Jesus Cristo, para que sejamos aperfeiçoados. E que nesta noite, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, das nossas ofensas, que nesta noite, de cada pessoa aqui presente, pelo agir e poder do Teu Espírito Santo, Pai, possam dar e pedir perdão. Opera em nós. Derrama a Tua graça e misericórdia sobre nós. Não permita, em nome de Jesus, que o inimigo das nossas almas continue se aproveitando das brechas, mas que assim, ó Deus, como profeta, que nós possamos abrir os nossos olhos e nos posicionarmos na brecha, orando ao Pai Todo-Poderoso para que nos ajude, para que todos os dias o Senhor nos edifique na Tua palavra, nos corrija de acordo com a Tua benignidade e nos leve no Teu caminho de paz e sabedoria, que é Cristo Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida que existe. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente, por cada família aqui representada e pela restauração que eu vejo nos relacionamentos, vindo da parte do Senhor. Te louvamos, te bendizemos, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus.